Boa noite, boa noite. Mais uma live do nosso Mar da Consciência. Deixa eu mandar aqui uns aviãozinhos para as pessoas. Nossa, tem gente até de Portugal, João Legítimo. Já chegamos aí, nossa. O pessoal tava ansioso, viu? Por essa live. Deixa eu mandar aqui João, Juliano Raquim, Cleus, Edmar. Deixa eu mandar pro pessoal. Vem aqui, que tá disponível. Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje temos uma live. Todas são muito especiais, né? Mas esse nosso convidado de hoje é alguém o qual eu admiro muito a pessoa dele e o trabalho dele, né? Que é o nosso professor Ivan Guerra, o criador da Morphos, o criador do Aqua, né? Que tem um trabalho lindo da expansão da consciência, trazendo tecnologia, né? Hoje ele que vai estar aqui conosco. Boa noite, Eduardo. Ele que vai estar aqui conosco no Mar da Consciência, 26, 27 e 28 de setembro. Oi, Peu, nosso DJ. Peu, vai ser massa, Peu. Ele que vai estar conosco nessa noite, esses 2 dias, né? Trazendo muito conhecimento. Você que é modulador, você que quer aprender cada vez mais sobre campos informacionais, sobre modulação. Oi, Duda, querida. Ele já chegou. Né? Você que está aqui nessa live, Duda, manda o convite, porque essa live, você sendo modulador ou não, você, oi Carlinha, nossa promoter, você que quer aprender mais sobre a vida, né? Porque física quântica, expansão da consciência é aprender mais sobre nós mesmos, né? Porque nós somos água, nós somos informações. Então, assim, eu não quero falar muito, porque, cara, você tá com uma pessoa como essa hoje, eu não posso falar, eu tenho que ficar quieta e deixar o professor falar. Porque eu não precisaria fazer pergunta alguma. Deixa eu ver aqui. Gilmara, Regina. Só deixando ele falar, a gente já faz um salto quântico. Deixa eu chamar ele, para ele já começar a participar. Professor Ivan, cadê o senhor? Fica aqui, você que estuda física quântica com o professor Amito Goswami. Venha hoje também escutar esse professor querido. Esse professor Ivan Guerra. Cadê ele? Vire pra cá, professor. Boa Boa noite. noite, Tudo bom, professor? Como vai? tudo ótimo, gratidão imensa pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu que agradeço. Estou aqui com o meu Aqua, viu? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Vamos lá, professor Ivan. Quais são as novidades? De que vamos falar hoje? Porque, né? Os assuntos são inúmeros, né? E seu conhecimento é São vasto. inúmeros. Então, vamos pensar uma coisa? O que é que o campo está pedindo aí para a gente falar hoje? É verdade. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, né, que fazem parte do Mar da Consciência. E, sem dúvida, se nós prestarmos atenção, nos dedicarmos um pouquinho a entender essa palavra Mar da Consciência, já mostra que ele engloba tudo e todos, né? O que é um mar, o que é um oceano? Ele toca tudo, ele toca os peixes, ele é a própria água, ele toca os recifes, os corais, ele, além de tocar a água, ele é a água, ele toca nos continentes, ele toca no oxigênio, ele toca no ar. Então, o Mar da Consciência, sem dúvida, é um convite para que todos nós possamos começar a despertar aquilo que já é de cada um de nós, a consciência. Então, o convite é esse, para que a gente possa, juntos, ir despertando cada vez mais aquilo que todos nós temos dentro de cada um de nós. E o nosso assunto é campo informacional ou modulação informacional. Sim. Dentro desse assunto, é importante a gente começar do início. Quando nós falamos de informação, para que fique mais fácil, às vezes as pessoas escutam o que é modulação informacional. E se a gente colocar a palavra quântica, então ainda fica um pouco mais esquisito.
Mas o que é informação? Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que você está no centro de uma cidade qualquer que você desconhece completamente. E, de repente, você precisa ir a um endereço X. Como você chega nesse endereço? Através de um mapa? Através do Waze? E o que esses aplicativos, ou o que esse mapa traz para você? Vire para a direita, vire para a esquerda, agora desça ali, agora entre aqui. O que é isso? Informação. Então, a informação, nós começamos a entender que ela nos orienta. Ela traz orientação, ela nos guia, ela nos leva de um ponto ao outro. Então, quando a gente começa entendendo que a informação é o conjunto de coisas, de regras ou de normas que trazem coerência, que organizam aquilo que eu necessito, eu posso dar um outro exemplo de informação. Imagine uma caixa cheia de letras, de A a Z. 10 letras de cada uma. 10 letra A, 10 letra B. Então, o que eu tenho ali dentro daquela caixa? Um monte de letras. Mas, para que essas letras possam fazer sentido, eu tenho que organizá-las. Então, quando eu pego essas letras e trago coerência a elas, que é uma organização através de uma informação, então eu dou molde, eu moldei aquela totalidade, que é um campo de possibilidades, através da informação, dando origem a um resultado, como escrever uma palavra. Perfeito? Então, esse é o segundo exemplo para a gente começar a entender como é que a informação molda a nossa realidade. Nós sabemos hoje que tudo aquilo que nós temos na nossa vida, de concreto, quando nós falamos que a nossa vida é boa, é má, quando nós falamos que a nossa vida, por exemplo, ela pode ser mais ou menos próspera, tudo isso diz respeito a como é que eu experimento essa informação. E a partir do momento que nós passamos a experimentar a informação, vem a palavra conhecimento, que é a mesma viagem do sul do Brasil ao norte do Brasil, vai trazer experiências diferentes. Então, a informação que eu vou colocar, eu vou lhe dar o mapa. Olha, você vai pegar a estrada X, a estrada Y, vai passar pela cidade Z. Então, eu vou te dar a informação para que você chegue ao seu destino. Porém, a forma como você vai absorver, experimentar esse trajeto, vai te trazer conhecimento. Então, o conhecimento é como nós experimentamos a informação. Porque eu posso também sentar do seu lado numa mesa tomando um café e dizendo, Ana Paula, o que você me diz desse café? E você pode dizer delicioso. Você pode me dizer, olha, esse café tem um timbre assim amadeirado. Você pode dizer que o café está quente, está frio. Então, a experiência que você vai trazer do café vai te agregando conhecimento. Então, imagine, por exemplo, as dores da humanidade, né? Todas as dores, sejam físicas, biológicas, espirituais, energéticas. Emocionais. Se essas dores, exatamente, se essas dores não tiverem informação, então eu acabo tendo apenas uma causa e efeito sem ter o conhecimento da sua origem, sem ter o conhecimento do propósito, da função que essa dor tem em mim, na minha manifestação. Então, tudo isso diz respeito à informação que, dependendo de como eu experimento, se transforma em conhecimento. Tudo isso que nós estamos falando aqui é válido para qualquer área. Você que é médico, você que é terapeuta, você que é engenheiro, você que é advogado, dona de casa, não importa a sua área. Sempre nós estamos rodeados de informação. Você pode estar num quarto fechado, na totalidade, sem som e na total escuridão. Mesmo assim, você vai começar a sentir coisas que dizem respeito à forma como você interage com esse ambiente. Você pode até ouvir coisas no total silêncio. Você pode até ver coisas
na total escuridão. Por quê? Porque ouvir, ver, sentir não vem do externo. E se isso não fosse verdade, nós não conseguiríamos ver, ouvir quando nós estamos sonhando. Então é a prova que mesmo com um tampão no ouvido, mesmo com aquele óculosinho, aquele tapa-olho, num sonho nós vemos, sentimos, ouvimos, até o ar às vezes batendo no nosso rosto. Mas como é possível? Se eu estou debaixo de uma coberta, nem o ar-condicionado, nem o ventilador está ligado. De onde vem esse vento? E esse som, se eu estou num quarto completamente fechado? Então, na verdade, quem ouve, quem vê, quem sente, é o nosso cérebro através de percepções. E essas percepções são estimuladas através de sentidos. E esses sentidos existem através de informação. Então, se nós formos ver, nós hoje estamos entrando aí na era da computação quântica, na era da IA, na era das inteligências artificiais. O nosso cérebro é um computador quântico biológico, ou, melhor dizendo, neuromórfico. O nosso cérebro é uma CPU, um computador neuromórfico. Esse computador neuromórfico, ele se conecta não somente àquilo que nós tocamos, sentimos, olhamos. Esse computador quântico, a nível biológico, ainda está nos primórdios do seu entendimento. Então, tudo aquilo que nós temos já de muito avançado na neurociência ainda é um percentual muitíssimo pequeno daquilo que realmente tange a capacidade cerebral de um ser humano ou até, por exemplo, de um animal. Então, a nossa sociedade, ela se baseia em modelos de interpretação. Quando nós olhamos para o nosso entorno, imagine, vamos fazer uma viagem rápida comigo aqui. Imagine que agora você está lá na era pré-histórica. O ser humano está iniciando o seu conhecimento. E, de repente, ele descobre o fogo. Pela primeira vez, ele vê o fogo. Então, repare, o que é aquilo? De onde vem o fogo? Como ele é composto? De que matéria ele é feito? Quais as causas ele pode trazer quando utilizado? Todas essas perguntas que foram sendo criadas ao longo da nossa história, como sociedade, como humanidade, foram sendo criados modelos para interpretar aquilo que era desconhecido. Só que o que houve dentro desse caminhar da nossa sociedade? Nós acabamos trocando a realidade por modelos. E acabamos achando que aquilo que só era para tentar descrever o externo passou a ser o próprio externo. Então, isso é muito comum. Nós vemos isso hoje em todas as áreas da nossa sociedade. Ou seja, nós de sem querer, década após década, século após século, acabamos imaginando que aquele modelo que somente serviria para descrever, ele é a própria realidade. E é por isso que muitas vezes nós acabamos estagnando, parando, ou então colocando determinadas afirmações, mesmo no nível da ciência, e que constantemente temos que reescrevê-las. Afinal, existe, mas não deveria existir. Oi, Ana Paula. Professor, uma pergunta. Eu achei, sem palavras, mas o que o senhor falou é o seguinte: alguma coisa que servia para descrever uma situação, uma forma, uma emoção, se torna uma lei. Isso a gente pode, uma lei, uma forma arquetípica, né? Isso a gente chama de quê? De um paradigma, de uma crença. Como a gente poderia, porque a gente vê muitas nomenclaturas por aí na internet. Então, o senhor fez uma leitura tão magnífica do que era para ser uma descrição, se virar uma norma. Como é que a gente chama isso? Um paradigma. Um paradigma. Isso. E que Então, virou dogmático. pronto. Os paradigmas que viraram dogmas numa sociedade que vê que esses paradigmas, esses dogmas, né? Porque a gente está em processo constante, na hora que a gente está em processo de conexão aqui, a gente está trocando informação, quem está aqui na live. Então, as coisas vão se atualizando. O senhor mexe nisso, eu estou tentando trazer aqui para o povo aqui, né? Quem vai assistir que não é modulador, que não assiste as aulas, né? Seguir junto. Então, a gente está se atualizando sempre.
E o que é que a gente constantemente. observa? Nós que não sou, eu que não sou uma especialista como o senhor, é que os antigos dogmas, por a gente estar vivendo uma sociedade muito ágil, muito rápida, a velocidade das informações e dessas trocas, que antigamente eram num time diferente, a gente não está se encaixando mais nesses paradigmas, nesses dogmas, e está havendo um conflito interno onde se está se desdobrando em patologias, enfim, todas as neuroses e todos os desencontros. É aí que vem o seu trabalho de dizer, olha quem chegou. E aí, Patrícia, minha querida, a primeira dama. Então, professor, para não perder aqui o meu insight, né? E para a gente destrinchar isso, seria um motivo desse choque de realidade que a gente está vivendo hoje, tão latente, cada vez parece que mais ágil, que a gente, assim, o que era lei há um ano, há 6 meses, a gente já não se encaixa. Por exemplo, nossos avós ensinaram aos nossos pais isso, isso e isso. E a gente dizia, sim, senhor, e tá tudo, e vivia todo mundo feliz. Hoje em dia, não. E aí, professor? Como é que a gente faz Com, para atualizar cer- isso? Quebrar com esses certeza. paradigmas? Para atualizar, a gente tem que percebê-los, né? Para atualizar, a gente tem que ir a fundo, entendendo como é que a consciência ela se projeta e começar a entender que, na verdade, a matéria, aquilo que a gente pega, que a gente toca, de onde vem isso? Né? Como eu disse, nós acabamos nos perdendo no caminhar da interpretação. Essa interpretação acabou virando lei. Lei é algo que deveria descrever eternamente um processo. Quando nós temos apenas paradigmas e protótipos temporários de uma interpretação. Mas aqui nós podemos perguntar o seguinte: eu sou engenheiro eletrônico, de formação, de atuação, atuo há quase 30 anos no desenvolvimento de novas tecnologias. Ivan, então significa que tudo o que você estudou está errado? De forma nenhuma. Por isso é que aviões voam, por isso é que existem satélites, por isso é que nós estamos fazendo essa live aqui, utilizando tecnologia, Wi-Fi e tantas coisas. O que nós estamos aqui instigando é nós entendermos os paradigmas da informação. Muitas vezes nós acabamos achando que a informação é algo que vem apenas da telinha do TikTok ou do Instagram. Quando, se você sentar de olhos fechados no meio de uma floresta, a quantidade de biofótons, a quantidade de energia, de campos eletromagnéticos e magnéticos que estão trocando naquele ambiente, são inúmeras. E, inclusive, existem pesquisas aprofundadas a respeito disso. Isso é informação. Então, o nosso corpo é um microcosmos dentro de um macrocosmos. E tudo isso é uma questão de perspectiva. Quando nós começamos a caminhar como sociedade, lá atrás, para a gente entender isso, a gente tem que viajar lá centenas, milhares e milhares, centenas de milhares de anos atrás. Como eu disse, e como a gente começou a ver, meu Deus, eu passei a mão nessa pedra e cortou. Mas por que cortou e aquela não? Então nós começamos a questionar. E ao questionar, nós começamos a criar modelos para interpretar aquilo que nós víamos e sentíamos. Só que esses modelos derivaram em duas linhas primordiais. A linha que hoje nós chamamos de religião e a outra linha que nós chamamos de ciência. Porém, ambas são dogmáticas. Por quê? Vamos entender o que é um dogma. A ciência, na sua natureza essencial, deveria ser algo aberto, constantemente. Então, a ciência deveria ser o seguinte: o avião voa porque existe uma diferença de pressão atmosférica da parte superior da asa para a parte inferior da asa. E as turbinas servem apenas para gerar um impulso para que essa diferença de potencial atmosférico ocorra. Nossa, que palavra difícil. Isso é o que a ciência descobre. Perfeito. Mas uma ciência aberta também se abre para a possibilidade que as turbinas não só impulsionam o ar, mas também geram fatores ainda não considerados pela nossa aeronáutica, que geram sistemas de gravitação e sustentação. Isso é ciência. Por outro lado, quando você expõe algo desse nível para, por exemplo, um engenheiro aeronáutico,
isso é colocado como heresia. Isso é dogma, não é ciência. A ciência, ela deve ser questionada e aberta constantemente. Tudo que é fechado é dogma. Ou seja, olha, eu tenho uma figura de um Deus, não importa a sua pergunta. Se a sua pergunta está fora do que esse Deus diz, não é verdadeiro. Você está sendo estimulado por forças externas. Isso é dogma. Não tem problema, mas nós temos que saber caracterizar o que é dogma e o que é ciência. A ciência, ela é para ser aberta, ela é para ser questionada, ela é para ser rompida. Que ciência que não é rompida não é ciência, é dogma. E para que a gente possa romper uma ciência, nós temos que constantemente usar aquilo que nós temos de maior diferencial, a criatividade, a imaginação. É através da imaginação que nós conseguimos criar, inclusive, os próprios modelos dogmáticos utilizados pela ciência. Antigamente, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, como aqueles fantásticos cientistas, sem ter nenhum tipo de tecnologia, conseguiram descrever coisas que só hoje foram comprovadas matematicamente, através da imaginação. Por outro lado, como nós somos dogmáticos como sociedade, nós estamos deixando a imaginação e a criatividade de lado. E aí vem a tua pergunta. Aqui na nossa sociedade de hoje, nós vamos acompanhando o fácil, sempre é melhor. Então nós estamos delegando cada vez mais. Hoje, o nível crescente de trabalhos universitários, de trabalhos inclusive de final de curso, que estão sendo feitos 100% por ChatGPT, entre outras coisas mais. Mas nós nos queixamos e temos medo, onde as manchetes ganham à frente dos jornais. Poderemos ser conquistados pela IA ou pela robótica. Mas claro, se nós próprios, acabamos delegando conhecimento. É muito mais fácil para nós, ao invés de todas as palavras que eu estou pegando aqui, é muito mais fácil eu delegar conhecimento a quem vem na telinha falar, do que eu parar e dizer assim, não, deixa eu ver se o que ele está dizendo é verdadeiro. Deixa eu entender o que ele está dizendo. Porque para isso, para que a gente saia do dogma, é necessário nós termos uma palavrinha importante que é a responsabilidade. Então, quando nós paramos de apontar os dedos para o externo e começamos a identificar que o externo é meramente um reflexo daquilo que eu observo, isso nos traz a responsabilidade de criação. Então, significa que tudo que está ao meu redor, seja o governo, seja a política, seja o meu vizinho, seja o meu marido, a responsabilidade dessa cocriação é minha. Dentro dessa observação, nós começamos a mudar esses modelos, esses paradigmas, para quê? Para que a minha observação muda a realidade. E eu vou dar um exemplo, que aqui muitas vezes essa frase fica um pouco confusa. Esse negócio de física quântica, onda, partícula, mas vamos entender na prática, de uma forma fácil, o que é isso. Vamos lá. Você agora chega em casa, depois de um dia de trabalho, e de repente você deixa cair aquele prato de sopa, aquela panela de sopa que estava na sua geladeira, cai no chão e bagunça toda a sua cozinha. Isso é um fato que ocorreu. É um fato. Agora, todo mundo deve concordar comigo que a forma como eu vou interpretar esse fato muda completamente. Tem pessoas que vão olhar para aquilo, vão chorar, vão gritar, vão achar aquilo uma tragédia. Tem outros que vão passar direto e vão dizer assim, nem comer eu vou é dormir e amanhã eu dou um jeito nisso. Então, tantas variantes nós vamos ter para esse fato. Repare, a ideia da física quântica, ela não vai mudar que a sopa caiu no chão. O grande paradigma é entender como eu interpreto esse fato e a minha capacidade de eu transformar tudo e qualquer coisa em oportunidade. Quando eu faço isso, eu começo a viver uma vida onde tudo aquilo que era um desafio, tudo aquilo que era uma barreira, tudo aquilo que era uma dificuldade, eu transformo numa oportunidade. Como aquele velho exemplo
em tempo de velório, se vende lenços. Em época de chuva, se vende guarda-chuva. Isso é um exemplo bem prático para que a gente consiga trazer um pouquinho de didática para isso. Então, ou seja, tudo isso se baseia em informação. Se a informação, nós temos o poder dela, nós temos o poder da cocriação. Quem detém o poder da informação, detém o poder da realidade e da cocriação. Então, baseado nisso, a gente já falou um pouquinho sobre informação, de onde ela vem, o que ela faz, de que forma ela se projeta. E sempre nós acabamos nos perguntando, tá certo, então vamos para uma parte prática. Eu sou um indivíduo graduado, estudo, eu me empenho e perdi o meu emprego e tenho uma casa com 3 filhos pequenos para criar. Como é que eu vejo isso? Né? A gente tem sempre que trazer questões práticas para que a gente possa entender, porque senão a gente está falando de filosofia, né? Nós estamos falando apenas de ideais ou de coisas no mundo mental. Mas para isso, a gente começa entendendo na prática que a informação ela vai moldar do mesmo jeito que eu comecei essa live falando. Ana Paula, você vai do Rio Grande do Sul até Recife. Como é que você vai? Você precisa de informação. Você vai acessar um mapa que vai dizer vira para aqui, vira para ali, passa pelaquela cidade e através dessa informação você vai chegar ao seu objetivo. Depois eu tenho uma pergunta. Vamos lá, pode fazer agora, pode fazer. Não, o senhor falou muito aí. O senhor vai desculpando se eu perguntar alguma. Não, imagina. Falou em coisas assim incríveis aqui, que eu anoto tudo, tá? Falou em mapa, falou em criatividade, imaginação e nessa questão abusiva, vamos falar assim, abusiva da tecnologia, né? É um conforto, né? Porque a tecnologia é massa, mas desde que a gente não transfira a nossa potência para ela, né? Então, você falou em mapa. Então, mais mapa, como o senhor falou, o café que a gente estava tomando juntos lá atrás, cada um vai ter uma interpretação, não é? Então, mapa não é território. Por quê? Cada um vai ter uma experiência própria. E essa conexão, o senhor vai falar de física quântica, né? Essa conexão que a gente está deixando de se perder, essa conexão com tudo, é que vai ampliar. Vou jogar aí para a permeabilidade para o senhor aí. Vai ampliar a nossa possibilidade de ter maior imaginação e criatividade, até com o prato de sopa que caiu no chão. E com as adversidades que chegam e transformá-las, porque a gente vive num mundo, digamos, de muitas adversidades, vamos dizer. E como ser criativo, imaginativo e criar o nosso próprio caminho, não é? Com essa conexão com o nosso eu superior, através da física quântica. Vixe, Márcia. Perfeito, perfeito. É uma ótima conexão que você fez aí. Então vamos lá. Quando a gente começa entendendo esses dogmas, começa entendendo que, na verdade, a sociedade se baseia em modelos e que esses modelos não são a verdade, estão muito longe de ser a verdade, eles simplesmente são uma forma de nós interpretarmos fenômenos e coisas e, através dessa interpretação, trazer uma das infinitas verdades. Isso significa um modelo. Tá? Não importa se esse modelo faz aviões voar ou não, é apenas um modelo. Tá? Um modelo de interpretação. Quando nós começamos a nos abrir para isso, a gente começa entendendo e nos abrindo para as possibilidades de outras informações. Quais seriam? Seríamos nós, essa é a primeira pergunta de hoje, seríamos nós seres pequenos, ainda em desenvolvimento, quase que medíocres, querendo chegar à iluminação? Ou nós já seríamos seres iluminados e experimentando a limitação? Quando você muda isso, quando você muda esse simples paradigma, você muda a forma como você observa a vida. Eu vou repetir. Será que nós somos seres ainda pequenos, cheios de problemas, cheios de traumas, cheios de karmas? Será que nós somos esses seres e que, dependendo da forma como a gente caminhe, existe um tribunal superior aí que vai nos levando até que a gente um dia chegue na iluminação? Essa é uma pergunta. Ou nós já somos esse ser iluminado
e que estamos experimentando a limitação, dando para nós a falsa sensação de pequenez. Então, quando a gente inverte esses paradigmas, nós começamos, inclusive, a mexer, mais uma vez, com dogmas. O que são os dogmas? São aquelas realidades aprisionadas dentro de uma caixa, onde nós não temos a capacidade de enxergar fora delas. Porque aqui cabe a seguinte pergunta: mas se isso que você está dizendo é verdadeiro, por que que os seres espirituais, por que que os livros espirituais não falam isso? E eu vou dizer para vocês que falam. Inúmeros livros falam sobre isso. Ah, então por que que quando eu frequento a linha A, B, C, os espíritos que estão ali dizem que nós temos que evoluir, dizem que nós temos que fazer? Eu pergunto uma coisa aqui, segunda perguntinha de hoje, para que a gente possa instigar. Nosso papel aqui, pessoal, não é trazer verdades. Reparem que eu não afirmei absolutamente nada, eu só fiz uma pergunta. Cada um responda no chat aquilo que você imaginar. A minha segunda pergunta é aquilo que eu chamo de fenômeno espiritual, que é semelhante ao fenômeno palco. Para a gente entender isso aqui, vamos ver o que é o fenômeno palco? Ana Paula já participa disso aí também há muito tempo. Ela vai se identificar com o que eu estou dizendo. Quantas vezes, quantas centenas e centenas de vezes, nós somos convidados, por exemplo, para dar uma palestra. E às vezes a gente está sentado ali, do lado de todo mundo, ali na plateia. Estamos ali vendo, assistindo a palestra daquele facilitador. E a pessoa que está do lado, que não te conhece, não dá a mínima para você. E às vezes, se você faz alguma pergunta, às vezes ela até diz... Shh. Daqui a pouco, Ana Paula chama. Então, agora é com vocês, Ivan Bruno Guerra. Daqui a pouco aquela pessoa se assusta e vê que aquele cara, afinal, que ela mandou se calar, era um palestrante. E o fenômeno palco passa a acontecer. Aquele indivíduo passa a ter uma nova importância, não pelo fato de ele estar sentado ali do meu lado, mas porque ele agora se tornou algo que eu não sabia que ele era. A mesma coisa se passa a nível espiritual. Vocês já repararam que quantas vezes, o indivíduo está aqui, do nosso lado, carne e osso, encarnado, ninguém dá bola, ninguém quer saber dele. Aí morreu, vira um espírito que precisa ir para alguém para que ele traga a informação. E eu digo para vocês, quer dizer que quando ele estava aqui, falando o seu vocabulário, você toca nele, você não entendia o que ele dizia, não dava bola, e ele agora está numa outra dimensão, falando através de alguém. Esse cara daí traz a verdade. Então, isso é uma pergunta. Quando nós começamos a nos questionar a respeito disso, a gente começa entendendo que o mundo, tanto o mundo biológico como o mundo espiritual, ele também é dogmático e separado por classes de crenças. Então, do mesmo jeito que aqui, na parte física, nós temos religião A, B, C, D, por que todo mundo não se une e tem uma religião só? Porque cada um interpreta de um jeito. A realidade não é única. A realidade é aquilo que você interpreta e traz para você como uma verdade. Volto a repetir. A realidade é aquilo que você interpreta e traz para você como uma verdade. E nós chamamos de realidade. Por isso é que o mundo vive em guerras constantes. Por quê? Porque uma verdade quer se sobressair à outra. Quando todo mundo entender que cada um simplesmente está trazendo um prisma, um olhar para a mesma coisa, ao invés de nós brigarmos, nós vamos crescer juntos, porque se eu souber a minha verdade e a sua, eu já sei duas. Caso contrário, eu só sei uma. Então, quando eu somo as verdades, eu tenho muito mais do que a soma matemática, do que as unidades. Tá? Não significa, pelo fato de eu entender a sua verdade, que eu vou eliminar a minha. Eu vou acrescentar uma nova forma e uma nova potencialidade do meu ser. Com isso, trazendo para a vida prática, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Ouvindo mais, trazendo a sabedoria para o nosso dia a dia. E essa sabedoria, ela diz algo muito claro, que é quando eu escuto, quando eu trago esse conhecimento e essa informação, eu vou ter a capacidade de raciocinar, de escolher e de, inclusive,
me direcionar como ser que está sendo experimentado. Então, quando eu, por exemplo, tenho uma crença muito forte, não, eu acredito nisso e nisso. Perfeito. Mas se dei a oportunidade de ouvir, de sentir também a crença do outro. Não significa que ao ouvir a crença do outro, você vai deixar de acreditar no que você acredita. A grande questão é essa, é nós trabalharmos a capacidade, a humildade, de nós termos crenças que podem ir acrescentando na forma como eu interpreto a vida e a realidade. Tudo isso, como eu disse lá atrás, tem a ver com informação. Quando nós começamos a estudar tudo isso de forma mais profunda, e como eu disse, tenho formação na área de engenharia eletrônica, eu pensei, será que existe a possibilidade de nós criarmos uma máquina que eu consiga medir isso? Que as pessoas conseguem entender o que está acontecendo nesses bastidores multidimensionais? E foi aí que nasceu, então, o projeto Morphos. Nasceu da necessidade de medir algo que até então era imensurável. Não tinha ainda aparelhos que pudessem trazer, ó, isso aqui tem origem nessa dimensão. Isso que está aqui tem origem naquele ponto biológico. E com isso, a ideia é que nós possamos juntos, por isso, o ecossistema Quantum Digital tem médicos, tem advogados, tem donas de casa, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem pessoas de todas as áreas de conhecimento. E mais, tem gente da Igreja Católica, tem gente muçulmano, tem gente da Igreja Evangélica. Por quê? Porque o objetivo é a união de todas essas ideias para que juntos possamos trazer uma ideia mais completa. Nas mentorias que nós temos, quinzenais, essas mentorias parecem mais um episódio de Star Wars ou Star Trek, para quem acompanhou, do que especificamente uma mentoria. Por quê? Porque a capacidade que aquelas pessoas têm de estar ali respeitando a individualidade de todos, onde um traz a crença dele completamente enraizada, por exemplo, numa cultura africana, o outro traz a regra dele enraizada, por exemplo, no catolicismo, o outro traz completamente científico, inclusive formados na Unicamp, na PUC, e todos eles se entendem, se respeitam, porque o objetivo é que cada um lá não traga a verdade, mas sim compreenda que a verdade nada mais é que aquilo que eu interpretei. E se eu tiver a capacidade de ouvir o meu colega trazendo a verdade dele, eu vou ter a minha verdade, mais a verdade do meu colega. Essa informação que transita, como eu disse, ela não vem a partir apenas de palavras. Quando nós começamos a nos abrir, a nos conectar com essa essência, vem aquilo que a Ana Paula falou. Quando você se conecta, você é o todo se manifestando em parte, dando a falsa sensação de individualidade. Essa conexão sutil, essa conexão chamada de espiritual ou multidimensional, é quando nós estamos alinhados com um propósito, quando nós estamos alinhados com o meio. Mas vamos transformar isso numa palavra mais fácil. Vamos lá. Se eu pegar um passarinho, eu vou na floresta e pego um passarinho, e coloco ele dentro de casa, fecho as portas, as janelas e coloco grades. Esse passarinho vai viver, vai sobreviver. Mas ele está no seu habitat? Não está. Então, ele precisa de coisas da floresta que ele ali não tem. Se eu pegar um peixe e colocar dentro de um aquário, ele tem tudo que ele precisa do oceano? Não. Ele vai sobreviver? Vai. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o meio, o ambiente que nos rodeia, ele interage conosco 24 horas por dia. Então, estar em sintonia com o ambiente é você estar sintonizado na sua essência. E sintonia é frequência. Para a gente entender o que é frequência, imagine que você está lá no seu carro e diz assim, eu quero ouvir a minha rádio predileta. Você não tem que colocar lá 87.2, 107.4. Você não tem que colocar um número ou clicar lá num botão e esse botão vai levar para um número específico
que é uma frequência que vem da estação da rádio que você está ouvindo. Então, para que você receba a mensagem, você tem que estar em sintonia. E vocês lembram antigamente das televisões ou dos rádios que a gente tinha uma rodinha que a gente ia girando e tinha um momento que passava um pouquinho, ficava uma chiadeira, a gente voltava um pouquinho, estava sintonizado. Então, essa sintonia é tão fina que muitas vezes a gente está quase sintonizado, mas passou um pouquinho do ponto. Ou a gente está chegando lá, falta só um pedacinho. Então, quando nós nos sintonizamos a esse todo, e a sintonia, ela é feita através da identificação do propósito. É fácil nós sabermos se nós estamos no propósito. Você está bem? Você está bem? Repare uma coisa, essa pergunta você vai fazer para você hoje, quando você for dormir. Não é na frente do seu terapeuta, na frente do seu esposo, na frente da sua esposa, porque às vezes a gente tenta camuflar isso. Não, só para você. Porque aí você não vai ter coragem de falar não, onde você sabe que é assim. Você vai perguntar para você assim, eu estou bem antes, durante e depois em toda a minha vida? Eu estou realizado profissionalmente? Eu estou realizado financeiramente? Eu estou realizado biologicamente? Espiritualmente? Eu me sinto pleno? Ou eu posso ter sim para todas essas perguntas, mas você vai se perguntar do seguinte, e como é o meu dia a dia? Eu brigo com as pessoas? Eu discuto? Eu saio fácil do meu prumo? Se eu dei sim para todas essas perguntas, sim, eu estou no meu propósito, sim, eu estou bem profissionalmente, sim, eu estou biologicamente, sim, eu estou amorosamente. Se você deu sim para todas essas perguntas, vamos para o próximo estágio, que é entender como é que isso se manifesta de verdade na sua vida. Será que durante a sua vida, do seu dia a dia, como é que você reage à panela que caiu no chão na sua cozinha? Como é que você troca essa informação? Com isso, eu não estou dizendo que todos nós sejamos monges do Tibete. Não, a expressão humana é necessária. Mas a grande questão é, quando eu me expresso, como é que isso reverbera em mim e nos outros? Eu posso ser uma pessoa firme, mas delicada. Eu posso ser uma pessoa firme, mas que traga para mim um resultado benéfico na minha saúde. Então, como está a minha saúde mental, espiritual, biológica, financeira? Como é que está? Eu me sinto pleno? Então você está em sintonia com o todo. E se você está em sintonia com o todo, tudo que você precisa flui e se conecta com você. Volto a lembrar, se nós estamos partindo da premissa que nós somos o todo, nos auto-experimentando em partes, nós não somos o pequeno querendo chegar ao todo, nós já somos o todo experimentando a falsa sensação de limitação. É claro que o inverso, ele é muito importante para gerar seguidores, para gerar mestres, gurus, é muito importante. Por quê? Se eu convenço as pessoas que nós já somos o todo, cadê os mestres? Cadê os gurus? Cadê os sábios? Eu passo a ser o sábio e o mestre da minha própria vida. Mas, mais uma vez, isso também traz a responsabilidade de eu ser mestre de mim mesmo. E muitas pessoas fogem disso. Então, quando eu estou em sintonia com esse todo, toda a natureza responde de forma harmônica. Quando você precisa de qualquer coisa, essa coisa aparece. Quando você se empenha para um projeto, esse projeto acontece. Quando você se dedica a algum tipo de situação que não é especial para você, ela simplesmente não sai. E você troca a teimosia por persistência. Você deixa de teimar com algo que não é para fazer e começa persistindo em algo que você necessita continuar. Então, tudo isso vai te trazendo uma sintonia. Você começa vivendo uma vida plena, onde nessa plenitude não significa que não existam dores, não significa que não existam obstáculos. A grande situação é que você começa tendo a habilidade de transformar tudo isso em oportunidade. Ao invés de você ser aquele cara que diz assim, nossa,
Você viu o que o vizinho fez? Opa, o vizinho fez uma coisa que de repente eu vou aproveitar o que ele fez. Olha, você já viu que fecharam a rua X e agora por onde eu vou passar? A oportunidade que eu tenho de conhecer outra parte do bairro que eu não conheço. Você começa criando uma habilidade, inclusive, de crescimento em todas as áreas. E mais uma vez, como eu disse, o tema da nossa live é modulação informacional. Tudo isso pode ser modulado. Oi, Ana Paula. Ô, professor, Marcelo aí, um modulador seu. Foram muitas perguntas, né? Por sorte, Marcelo chegou agora por último. Ivan, isso seria o ego? Vou chegar na Morfos, viu? Responda aí que agora a gente vai chegar na Vamos lá. Morfos. Uma pergunta bem legal. Pereira Marcelo. Marcelo. Meu sobrenome também é Marcelo. Você deve ser meu xará, meu parente. Meu nome, meu sobrenome é Pereira. Sobrenome? Ah, Pereira, Pereira. Ivan Bruno Guerra Pereira. Então vamos lá, Marcelo. Interessante, eu tenho uma analogia que eu acho que cabe bem aqui sobre essa pergunta do ego. Imagine um lago ou oceano, certo? Imagine aí na sua cabeça esse oceano cheio de água. E você pega um copo e emborca esse copo dentro da água. Eu pergunto para você, essa água que está dentro do copo, ela deixou de ser o oceano? Essa água que está dentro do copo deixou de estar em conexão com o mar? Não. O ego é o copo. Então, o ego é nada mais, nada menos que a forma que a nossa consciência tem de criar uma falsa sensação de isolamento do todo. E nós chamamos isso de ego. Ó, faça esse exercício mental. Imagine um oceano. Aí você está imaginando o oceano ou uma piscina. E você pega um copo e emborca ele assim, ó. Coloca ele assim, ó. Puc, e o copo se enche d'água. Pronto. Essa água que está aqui dentro, ela não é mais a piscina. Ela continua sendo a piscina. Essa água que está aqui não é mais o mar, ela continua tocando todo o oceano. Só que agora tem um copo. Então, para essa água, existe uma barreira que separa ela do oceano. Mas para o oceano, aquilo continua sendo a mesma água que está dentro do copo. Então vejam que o ego é um mecanismo, não é punição, é um mecanismo que a consciência usa para criar a falsa sensação de individualidade. A nossa consciência, quando se projeta no tempo e no espaço, ela vai criando ferramentas para se autoexperimentar. Essa autoexperiência, ela é criada constantemente. E isso, o ego, é uma dessas ferramentas para criar a sensação de individualidade. Tem alguma outra aí que você ache interessante? Tem muitas, mas, ô professor, vamos lá. O ego é uma ferramenta, né? Para a gente poder se exercitar nessa individualidade criada pelo todo, para a gente se experienciar. Ok. E aí a gente vem agora com, eu acredito que seria o subconsciente, Marcelo está, seria esse subconsciente, professor Ivan? Ou não? Não, Marcelo, o subconsciente já é a água que está dentro desse copo. Vamos acompanhando aqui o raciocínio. Ó. Eu já estou Nós, aqui. nós somos o todo. Eu peguei e coloquei um copo. Certo? Eu continuo sendo todo, só que agora essa água que está aqui dentro do copo, ela começa se experimentando como uma individualidade. Conforme ela se experimenta, ela começa criando subgrupos dessa experimentação. E aí nasce o subconsciente. O subconsciente nasce quando essa parte primeiro cria a sensação de individualidade. Nada está separado, tudo é uma coisa só. Só que o cérebro, mecanicamente e quanticamente, ele cria sensações de individualidade. É por isso que quando pessoas fazem rituais, quando entram em estados meditativos, por que você se sente conectado com o todo? Porque você é o todo. Você não se projetou para lá, você já está lá. A questão é que o ego cria essa ferramenta de autoexperiência e conforme você vai se autoexperimentando, o que é se autoexperimentar? Ah, afinal, eu não sou assim tão bonito. Ah, afinal, eu não sou assim como eu queria. Ah, mas afinal... Então, essas subexperimentações vão criando subgrupos dentro desse arquétipo da nossa consciência
criando processos de subconsciência ou de inconsciente. Né? Então, isso daí são subgrupos que estão dentro daquele todo, que nessa analogia seria a água que está dentro do copo. Que todos eles... E o inconsciente coletivo nada mais é porque a água nunca se desplegou de nada. Ela continua ligada com o todo. Isso é o inconsciente coletivo. Isso que eu ia perguntar, porque nós estamos falando do mar da consciência. E a gente Isso, vive num mar de consciências, a gente vai chegar na morsa, a gente está afunilando. A gente vive num mar de consciência e também num mar de inconsciência coletiva, certo? perfeito. Então, como é que a gente pode, veja, dentro da nossa individualidade, que a gente vai trabalhar até nas modulações através do equipamento criado por você, não é? Para desbravar, digamos, romper, não é? Esses protótipos, essas, sei lá, couraças de crenças e de limitações, para a gente voltar a se entregar e se integrar com este todo, com esse mar de consciência positivada, vamos dizer assim, sair da inconsciência. Como é Perfeito. isso? Perfeito, eu não sei se é Primeiramente, assim. primeiramente, a gente tem que entender que a inconsciência é uma ferramenta e não uma punição. Sim. Perfeito. E É que uma essa ignorância, ferramenta, isso, é um e que essa desconhecido. é o desconhecido. Esse desconhecido, que nós chamamos de desconhecido, aquela, aquela velha ideia, aquele modelo que nós temos, que está extremamente enraizado na nossa sociedade, por isso é que eu comecei falando sobre isso, de que nós precisamos nos libertar, nós já somos livres. Experimentamos a sensação de prisão. Quando você entende isso, que nós somos livres experimentando a sensação de prisão, isso muda tudo. Então a maior liberdade não é o indivíduo que descobriu que está preso. Porque você pode estar numa cadeia e simplesmente nem sequer, aí vem aquele ditado, a santa ignorância. Nem, ó, eu estou preso? Não, como assim estou preso? Aqui é a minha casa, ali é o meu quintal. O cara não descobriu nem que está numa prisão. Então, o indivíduo que descobriu que está numa prisão, ele simplesmente só tem a noção que está preso, mas isso não o liberta. Às vezes, o cara que nem sequer sabe que está preso está mais liberto do que aquele que descobriu que está na prisão. Então, vejam, e esse tipo de questionamento é que leva a gente para um outro nível. Porque a gente fica imaginando e achando que o segredo está em descobrir que você é manipulado, eu vou te ensinar como, e as forças das trevas te levam pelo caminho X. Você agora simplesmente está vendo as grades da prisão e agora vai ficar que nem um louco, me tire daqui. Você simplesmente saiu de uma posição confortável para se transformar o louco que descobriu que você está preso. A grande questão é quando você consegue interagir com essas etapas dessa consciência sempre de uma forma consciente. E o que é consciente? Consciente é eu estar ciente da minha coparticipação. Consciente é eu estar ciente, sabido de que eu faço a coparticipação. Então, quando eu estou consciente, eu vou para um lugar, dá tudo errado. Eu sou o responsável. Isso é ser consciente. Então, mas a partir daí acabou se criando pequenas armadilhas da nossa sociedade. Eu vou te tirar daí. Eu vou te apresentar a solução. A solução está em mim. Eu vou te oferecer a solução sobre isso daí. E, mais uma vez, eu simplesmente estou agora dizendo para o indivíduo que aquela grade que ele descobriu é amarela. E que além de ser amarela, ela é tão grossa que não adianta você fazer força que você não vai sair dali de dentro. Então, ao invés de eu ser livre dentro da prisão, eu começo me esforçando para descrever a matemática e a mecânica da prisão. Olha, mas tem guarda 24 horas por dia. Mas para você sair daí só de helicóptero.
A verdadeira prisão não é aquilo que nos amarra. A verdadeira prisão é aquilo onde nós próprios nos conectamos. E acabamos achando que aquilo onde eu me conecto, seja na dor, seja na tristeza, é o meu aprisionamento colocado por algo ou por alguém. Onde somente eu sou consciente. Eu sou coparticipativo, ciente daquilo que está acontecendo. Quando eu descubro isso, aquelas grades deixam de existir. Porque quem as criou fui eu. Eu que as criei. Como eu disse, o outro cara diz assim, prisão. Como assim prisão? Isso aqui não é a minha casa? Não, rapaz, você não está vendo que isso aqui tem uma grade? Tem um polícia que todo dia vem aqui. Então, eu achando que estou libertando o cara, eu acabei de aprisioná-lo. Porque ele nem sequer sabia que estava preso. Então, a maior prisão é a prisão da mente. Não é a prisão das barreiras físicas ou emocionais que nos colocam. É a prisão da mente. A nossa mente é livre. O universo é a nossa mente. Se você olhar para os últimos diagramas que a NASA fez, eles são exatamente como uma rede neural de um cérebro. O nosso cérebro e o cosmos é uma coisa só. Então, nós somos seres livres, onipotentes, onipresentes. Nós somos seres que estamos em todas as galáxias, em todas as dimensões em simultâneo. Mas não adianta só falar sobre isso. Ah, que legal, eu vou começar agora a verbalizar isso se eu não vivo isso no meu dia a dia. Que adianta falar essas palavras bonitas se quando chega na hora do vamos ver, eu sou o indivíduo que perco a paciência logo no primeiro estalo. Então, é nessas horas que a gente consegue aferir aonde está a nossa liberdade. Se eu ainda realmente sou livre e eu sou o cosmos, ainda estou preso ainda em questões se eu vou definir se a grade é amarela, se a grade é verde, não importa. Isso nem grade é. A grade que está ali é só uma imposição mental minha que está me dando a oportunidade, um holograma que está me dando a oportunidade para experimentar um momento da minha vida como prisioneiro. Tem alguma outra... Agora vamos todos ficar sem dormir hoje, mas temos um salto quântico. Professor, nós temos agora meia hora que o senhor grandiosamente me deu 1h30. Então vamos agora falar desse equipamento. O senhor vai escolher. Vamos falar da modulação Morphos, vamos falar do Aqua. O Morphos, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou moduladora, eu quero ser moduladora. E o senhor bem disse, né? A Angela está dizendo, Ivan, a dependência está no mental, mas o emocional, é verdade, também não nos deixa refletir. Ele vai falar sobre isso, Ângela. Mas, assim, a Morphos, explica aqui pra gente, é para todo mundo. Não é Para só para aquele todo mundo. profissional que vai trabalhar para outra pessoa. Pode ser também. Aproveita aí o gancho da Ângela, querida, minha companheira de Egito. Vamos lá fazer essa ligação entre essas duas Esse situações gancho. aí. Quando nós falamos de campo mental ou de campo emocional, nós estamos usando modelos para dividir e para experimentar aquilo que a gente chama de consciência. Então, nós temos uma consciência una que se projeta, e dentro dessa projeção, a gente vai dividindo ela em frequências. Olha, isso aqui é o mental, isso aqui é o astral, isso aqui é o búdico. Então, esses nomes que nós damos é mais ou menos como você pegar o espectro luminoso e dividir. Olha, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é verde, isso aqui é amarelo. Mas o que muda nisso tudo daí? É a frequência. A frequência da luz branca, conforme ela altera, ela gera cores diferentes. Certo? A reunião de todas as cores é a luz branca. A ausência delas é a luz preta, ou a ausência de luz. Ok? A luz é uma modulação frequencial de campo eletromagnético. Do mesmo jeito que a nossa consciência se projeta, que vai modulando em frequências distintas quais são as vibrações de cada estado de consciência. Então, existe um estado de consciência que é chamado de mental.
existe um estado de consciência que é chamado de emocional, como a Ângela falou aqui. A grande questão é que a emoção ela está totalmente ligada ao campo mental. Se você muda o seu campo mental, você muda a emoção. Se você muda a emoção, você muda o seu campo mental. Todos os campos mentais, lembrem-se, todos os campos são projeção de uma única consciência. Do mesmo jeito que o azul, o verde e o amarelo é luz, só que em um comprimento de onda específico, onde nós vemos a cor X, mas ela continua sendo luz. Então, quando nós fazemos a divisão de mente, de corpo, de espírito, nós não podemos nos esquecer que essa divisão é apenas um paradigma de modelo. Quando, na verdade, tudo é uma coisa só. Então, se tudo é uma coisa só, mente, corpo e espírito é uma unidade. Quando essa unidade se autoexperimenta, nós dividimos em padrões frequenciais essa autoexperimentação. Então, quanto mais forte for o meu campo mental, melhor ele consegue definir o campo emocional. Por quê? Porque os campos, eles quando são criados na parte mecanicista temporal, ou seja, quando tudo isso começa ganhando tempo e espaço, nós começamos a criar uma hierarquia de ordem. Sim. E nessa hierarquia de ordem, a mente está numa ordem superior à emoção. Então, quando eu tenho hierarquicamente a mente superior à emoção, apesar das duas se comunicarem, campo mental gera emoção, emoção gera campo mental, mas se eu trabalhar uma mente forte, eu domino hierarquicamente o campo emocional. Então, eu começo criando estratégias mentais para que o meu campo emocional comece se autoalimentando, se autoexperimentando, mas agora com a sua própria consciência. Vou dar um exemplo para não ficar tão teórico. Não, tá O ótimo. indivíduo diz assim, puxa vida, toda hora eu perco o controle. Eu queria ser tanto uma pessoa calma, mas há certas pessoas que me tiram do sério. Perfeito, não é isso que ele quer? Não é isso que ele deseja? E por que ele sai do controle? A emoção. Puxa vida, a emoção me domina. Mas olha uma coisa, se o campo mental estiver no domínio, por que ele não começa criando uma ferramenta simples? Toda vez que eu sair do controle, ao invés de eu me castigar, ao invés de eu achar ruim, eu vou escrever isso como uma oportunidade para eu ir para um nível superior do controle. Então, o campo mental vai me dando ferramentas e subsídios para a razão agir. Então, eu consigo começar a modular a minha mente para agir no corpo em prol das emoções. Então, eu começo... Vocês querem ver um exemplo? Sim. Por que quando você está com algum distúrbio, você vai no psiquiatra, ele te dá um remédio, pronto, acabou. Um simples comprimidozinho que perto do seu corpo é 1 grão de arroz. Como é que 1 grão de arroz... Vocês já pensaram nisso? O indivíduo tem 70 quilos. Pega 1 grama de uma substância, de um aglomerado de moléculas. Pronto. Ele deixou de ser um indivíduo que surta para ser a pessoa mais diplomática do mundo. Aquela 1 grama mexeu com ele. Então, quando a gente começa pensando nesses detalhes, a gente começa entendendo que essa 1 grama fez com que o meu processo interpretativo cerebral fosse modificado, gerando neurotransmissores, criando neuroconexões distintas, onde eu passei a ser uma pessoa pacífica. Onde eu reagia às minhas emoções de uma forma descontrolada e aquela 1 grama modificou o meu paradigma de vida. Eu deixei de ser uma pessoa depressiva para ser uma pessoa agora cheia de felicidade, cheia de alegria, induzido por uma medicação, não importa, mas essa 1 grama transformou a forma como eu vejo o mundo.
Como isso é possível? Como é que uma grama transforma uns 70 quilos? Ou 60, ou 50? Adapte aí a cada peso de cada um. Isso mostra que o poder não está na quantidade. O poder está na chave correta que modula essas neuroconexões para fazer com que eu interprete de outro jeito. Eu posso substituir essa 1 grama por um campo mental e começar a treinar. Se eu pegar uma bolinha de papel e colocar um cesto do lixo a 30 metros de distância, você pode passar o final de semana todo tentando lá. Você vai errar mais do que você vai acertar. Mas eu te garanto com certeza absoluta que se você tentar vezes o suficiente, você não vai nunca mais errar, você só vai acertar. É treino e repetição. Essa é a base de criação dos arquétipos. Claro que, mais uma vez eu disse, tudo isso você tem que trabalhar, tudo isso eu tenho que trazer responsabilidade, tudo isso eu tenho que tirar ganhos indiretos e secundários, porque às vezes as minhas emoções podem estar trazendo ganhos secundários para mim, e onde eu digo, nossa, isso é tudo tão maravilhoso, mas eu tenho tanta dificuldade de mudar. Você tem dificuldade de mudar porque você está ganhando alguma coisa com isso. No equilíbrio da nossa vida, a nossa balança ela é digital, precisa. Quando no ganha-ganha da nossa vida, aquilo que está te trazendo tragédia incomodar mais do que o que você ganha, você não precisa ir para ninguém, você muda. A grande questão é que essa balança digital, se você está sofrendo, é porque nesse sofrimento ainda tem um ganho, pode ter certeza absoluta. Que quando o seu campo mental vislumbrar que a água que está dentro daquele copo é o oceano, você deixa de sofrer e passa a mudar a realidade da sua vida. E tira o copo. E tira o copo. E vai ver que o copo é só uma ferramenta. É só uma ilusão. Professor, então vamos lá. Temos a Morphos, não é? O trabalho da Morphos, que vem transformando. Eu sou modulada. Eu já recebi, meus produtos são modulados. Não é? E a gente sabe que a coisa acontece, a coisa se transforma. Não é mágica, né? É ciência, é tecnologia. Então, explique aqui para quem entrou. Tem muita gente aqui que me conheceu recentemente, tem o seu fã-clube todo aqui, a maioria, lógico. Moduladores maravilhosos, mas tem gente que não sabe. Então, o que é aquele equipamento? Aparentemente simples, né? Ele é simples, pequeno, leve, fácil de carregar, né? Ele é psicólogo, não. Esse cara é um sábio. Ele diz as verdades que nem todo mundo quer ouvir, mas está ótimo. Isso é o mar da consciência. Professor Ivan, fala um pouquinho da Morphos. Como é que Vamos lá. funciona? A Morphos é uma reunião de tecnologias. É um equipamento semi-orgânico. Ao longo de 25 anos, tudo isso que eu estou colocando aqui, a gente foi estudando, trazendo a engenharia, trazendo esses conhecimentos e fomos colocando isso na prática através de uma tecnologia. Como? Mais uma vez, através de modelos. Se tudo isso que eu estou dizendo faz sentido, se tudo isso que eu estou dizendo é mensurável, então vamos criar um aparelho, um equipamento que eu consiga medir essa informação. Se a informação ela precede, ela vem antes do acontecimento, então todo o efeito tem uma causa. Ou seja, eu sou rico, eu sou pobre, eu estou doente, eu sou alto, eu sou magro, tudo tem uma causa. E essa causa é informação. Então, se tudo que nós conhecemos de dor ou de alegria é resultado, e se esse resultado vem de uma informação, eu consigo, com a tecnologia de hoje, ler essa informação no campo quântico. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia que me permite ler esse script. Então, quando eu leio o script, eu já ganho de cara algo importante na informação, que é, se eu sei aonde eu estou errando, eu posso continuar errando. Eu posso continuar com problema, mas eu já sei qual é a origem. Então, cabe a mim, está na minha mão agora, o poder de mudar. Porque muitas vezes, a maior parte de nós não muda porque não sabe aonde está o problema. A grande maioria. Nossa, eu tento, vou para aqui, faço isso. E às vezes o problema é algo tão simples. E aí a gente diz, não, mas é que eu acessei o inconsciente. Mas o inconsciente é cheio de pegadinha. Mas eu acessei o espírito já é uma manifestação. Mas eu acessei a alma já é um veículo. Eu acessei o registro acástico, é uma ferramenta.
Existe algo que vem antes disso tudo, é a folha em branco, onde a consciência desenha a primeira linha. Isso chama-se informação. E quem descobriu isso foi, para mim, o maior cientista de todos os tempos, chamado Nikola Tesla. Ele não só descobriu, como patenteou isso há 100 anos atrás. E deixou um legado para a humanidade que foi fechado às 7 chaves. Ele descobriu a folha em branco que desenha a nossa consciência e aquilo que nós chamamos de realidade. E ele deu o nome de energia escalar, ou ondas longitudinais. Ele foi tão longe que ele não só descobriu, testou, comprovou e deixou as patentes para o mundo. O que nós fizemos foi passar 20 anos estudando esses projetos, reunindo engenharia de ponta, reunindo elementos semi-orgânicos como os cristais de quartzo e as suas estruturas cristalinas, com o conhecimento de biofótons, fazendo com que a gente consiga acessar o campo informacional que dá origem à energia e modela ela para a gente experimentá-la como alma, espírito, registro, um fio de cabelo, uma dor, uma prosperidade, não importa. Tudo isso é resultado de uma informação. Então, a Morphos é esse equipamento, essa tecnologia, utilizada hoje no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, e por todos os profissionais. Então, como a Ana Paula perguntou, quem pode usar a Morphos? Qualquer pessoa que esteja disposta realmente a descobrir os mistérios da criação. Então, a Morphos não é uma máquina para médicos, para terapeutas. A Morphos não é um equipamento radiônico. Muitas pessoas confundem, isso é um equipamento radiônico. Não, não é um equipamento radiônico, apesar de ter algumas bases da radiônica. A Morphos tem componentes semi-orgânicos, a Morphos tem antenas de energia escalar, tem processamento, tem CPUs que geram códigos e algoritmos que transformam a informação em impulsos luminosos. Então, são cerca de 100 tecnologias que fazem parte da Morphos para fazer aquilo que ela faz. Então, na prática, eu posso utilizar a Morphos simplesmente para modular o ambiente da minha casa. Como? Sim. Eu agora vou começar a criar proteção para minha casa. Eu vou começar a criar mais harmonia. Eu vou começar a criar maior potencial de saúde. Como eu posso utilizar a Morphos, por exemplo, para saber exatamente o que aconteceu com aquele problema na dimensão número X. Eu posso utilizar a Morphos, por exemplo, para entender o que existe numa outra galáxia. Então, a Morphos é uma plataforma de acesso e de estímulo ao campo informacional. Então, eu posso utilizar a Morphos na agricultura, na terapia, na medicina, na odontologia, na veterinária. Eu posso utilizar dentro de casa, eu posso utilizar na padaria, não importa. Como tudo é resultado de uma informação, então, se eu tiver o controle da informação, eu consigo utilizar essa tecnologia em qualquer área. E isso é feito através de uma locação e que assiste aulas e mentorias com o senhor toda semana? Sim, a Morphos é o seguinte. Como é? Eu quero ter uma Morphos em casa agora, hoje. Tá, Vá, o que é que eu tenho que fazer? Dentro de todas as possibilidades que nós estudamos, a possibilidade mais comum, que sempre tem, é disponibilizar tecnologias dessas, só que em virtude do preço, do custo, mais uma vez nós iríamos segmentar o mercado e seria uma tecnologia que iria custar dezenas ou centenas de milhares de reais. Então, mais uma vez, como sempre nós assistimos nesse modelo dogmático do planeta, somente um grupo muito elitizado de pessoas poderia utilizar o equipamento. Então, na verdade, o equipamento é 100% gratuito. O que você paga são informações como essa. Nós estamos aqui há cerca de 1 hora. Imagine você, todos os meses, ter 4 horas desse conhecimento. Imagine você poder viajar com o seu equipamento para qualquer lugar, ou o seu equipamento sofrer qualquer dano, e nós lhe colocamos outro na sua mão. Imagine nós termos
novas atualizações e nós atualizamos. Então, o que você paga, na verdade, é garantia, mentoria, atualizações, o equipamento é de graça. Então, nós conseguimos fazer isso através de investidores que investiram pesado para que a Morphos fosse construída e para que hoje, através de uma assinatura, a gente consiga ter tudo isso. Quando, na verdade, se você espremer, você paga pelo conhecimento, pelas mentorias e pela assistência. Muito bem. Que não é um conhecimento que com morfos ou sem morfos, quem assistiu essa aula aqui já expandiu imensamente. Imagine você com conhecimento. Inclusive, né, professor, a gente tocou no assunto, foi até uma coisa chamada pelo Marcelo dos acessórios, né? O senhor vai trazer para o Mar da Consciência o kit Mar da Consciência, né? Me fale. Minha gente, quem vem para o Mar da Consciência vai trazer um monte de coisa, viu? Porque o pessoal usa, né? Fale, professor. No Mar da Consciência, nós vamos, inclusive, nem a Ana Paula sabe o que eu vou dizer aqui agora. Vou contar para ela aqui em primeira mão. Estamos preparando para sortear algumas coisas lá, para quem estiver lá no Mar da Consciência. Minha gente, eu tô dizendo que a gente. É impressionante. Eu tive essa ideia, professor, eu ia te soltar aqui, mas veio do pai, não é? Ele vai fazer um sorteio, fico muito feliz. Não foi? Marcelo falou que ficou sem o cabo e pede o cabo. Pois é, resolvido. O pai da Morfos vai trazer os kits de Mar da Consciência e vamos sortear. E vamos Porque, sortear. professor, é importante, na hora que a gente sabe, né? Só uma dúvida, eu vou fazer a pergunta. Você se modula ou não, mas não? Eu? Com Ah. certeza. A minha moduladora principal é Patrícia de Araújo. Ai, que coisa linda! Eu sabia que ele ia dizer isso. Coisa mais linda. Ó, Todos os dias. Tudo é ela que cuida de mim 24 horas por dia. ai, que Corpo, maravilha. alma e espírito. Ó, e coração. E Ó, coração. professor, me diz uma coisa. Nós sabemos, todos somos um, né? Então, o bacana da Morphos, esses tratamentos quânticos, né? Vamos falar assim, é que a gente sabe que quando um fica bem, a gente vem junto, não é? Quando a gente vê uma pessoa expandindo, a gente vai junto. Né? Então, a importância do seu trabalho, da Morphos, dá para falar 5 minutinhos, porque a Morphos tem pessoas que dizem, eu não posso, né? Vamos falar assim, né? Pontos de vista, né? E paradigmas, que eu acho que tudo é processo, né? Desde o Harmonize Tag até a sua presença, o poder da ambiência do Mar da Consciência, porque, minha gente, quando vem Ivan Guerra, vem Patrícia, vem você, as hierarquias espirituais se unem. Então, o poder da ambiência, dessa troca consciencial, já vai fazer você dar um salto. Né? Então, você se entrelaçar com esse conhecimento de Ivan, através da Morphos, do Harmonize Tag, e também do Aqua. Dá para falar 5 minutos do Aqua? Para quem disse, Ah, eu com não estou certeza. preparada ainda. Porque também o que eu observo, professor, só para lhe dar esse gancho de você vir dar o seu show, é que o Aqua é aquela terapia camuflada de presente, né? Exatamente. Com certeza. A Então, gente chama, inclusive, a terapia na garrafa. Para falar do água, eu vou ter que obrigatoriamente falar sobre esse líquido que acabou de cair nesse copo, que muitas vezes a gente acaba desprezando ele, trazendo ele para um nível de insignificância, mas é natural, como eu disse, nós vivemos de modelos e durante muito tempo, e até hoje, infelizmente, a água só serve para hidratar. É tão importante o tema da água e dentro da nossa sociedade dogmática, que apenas segue modelos criados por poucos, assim como uma indústria e os outros consomem, existe um detalhe tão importante sobre isso que eu sempre gosto de falar, porque eu acho que quando nós instigamos isso nas pessoas, no mínimo a gente se pergunta por que não pode ser diferente. Se nós perguntarmos para qualquer biólogo do que é feito o corpo humano, ele vai dizer 70% ou mais de 70% de moléculas de água. Pronto, ok. Então, peraí. Então, se você está dizendo para mim que a biologia, que a ciência afirma que nós somos mais de 70% moléculas de água, eu posso afirmar que nós somos água. Ou eu estaria sendo muito... não estaria sendo verdadeiro. Eu posso dizer que eu sou água. Então, se eu sou água, por que nenhuma universidade do mundo que tem cursos na área da saúde fala sobre água?
Então significa que nós estamos estudando apenas 30% do nosso corpo. É por isso que, infelizmente, a nossa área da saúde, ela deixa tanto a desejar. Porque nós estamos falando apenas de doença e conhecendo apenas 30% do nosso corpo. Então, a primeira coisa que é importante nós salientarmos, a água possui inteligência. A água, ela não só hidrata, ela nutre. Existe nutrição celular através da água. A grande questão é que, mais uma vez, os paradigmas e os modelos dogmáticos atribuíram à água apenas um pilar, que é o pilar conhecido como a pureza. E hoje, então, nós seguimos incansavelmente apenas atrás da pureza da água, sem dúvida de suma importância. Mas esquecemos de outros dois pilares, que é a geometria e a informação. Então, a água possui três pilares: a pureza, a geometria e a informação. Onde esses últimos dois, a geometria e a informação, a grande maioria, inclusive, do modelo paradigmático da nossa ciência, desconhece completamente. E o fato de desconhecê-lo é que faz com que a gente não dê a verdadeira importância para a água, que não é, mais uma vez, só um líquido que hidrata, mas sim que nutre. E essa nutrição, ela é geométrica e informacional. Então, baseado nisso, quando nós descobrimos isso, através de estudos que estão disponíveis para qualquer pessoa pesquisar, nós então pensamos, então é de suma importância nós fazermos um dispositivo onde eu possa colocar dentro dessa água geometria e informação. Por isso foi criado o Aqua. Então o Aqua foi criado para que a gente possa levar ao núcleo celular, ao núcleo da célula, a informação precisa. E o nome Aqua, um dos motivos, é que um conjunto de proteínas chamado aquaporina é que faz o canal de condução da molécula da água para dentro do núcleo celular. E se essa célula for grande demais, o corpo tem muito trabalho em quebrá-la para fazer com que ele passe nesse duto de aquaporina, fazendo a absorção celular. Ou seja, beber água em excesso desestruturada pode me tirar energia do corpo. Mas as pessoas não falam sobre isso, só digam, beba água, beba água. Então a gente bebe água sem saber o que está bebendo, de uma forma completamente desregulada. Quando a gente entende isso, que a água carrega informação, geometria e nutre, então a gente começa também olhando para a água e bebendo ela com o devido cuidado e respeito que ela deve ser tratada por nós e por todos os seres. Professor, fala aí rapidinho. Sobre os 5 cartões, a pessoa não sabe o que é morfos, o que que acontece? Muitas vezes a gente, quando expande a consciência e começa a fazer, sei lá, workshops, estou estudando com o professor Ivan, estou estudando com o casal quântico, a pessoa expande. E as pessoas que estão no seu entorno não estão no mesmo movimento. E aí você quer trazer aquela pessoa junto. Você dando um presente, né? Quem vai ser VIP no Mar da Consciência vai ganhar um Aqua, tá? Já está aqui separado, está chegando 40 Aquas. Eu tô rica, viu? De Eita, Aqua. nós! Vou guardar no cofre. Foi 40 Entendeu? anos. 40, professor. Você tá brincando? Recife Poxa, não será mais o mesmo. Com muita nossa. informação. Eu só tenho um aqui, ó, que é o meu. Eu também tô com o meu, mas o que vem aí é do povo, né? Já pensou eu Eita! tô me fazendo um brinde lá com água? Se prepare, Nossa, vai ser maravilha. assim. Professor, fale aí, rapidinho, dos 5 cartões, o que cada um pode trazer. A Ana está dizendo aqui, Ana é novata, viu? Partindo do pressuposto que somos águas, temos 3 estados, líquido, gasoso e sólido. Logo, entendemos que passamos por metamorfose. Exatamente. Com certeza, Ana. A ideia é justamente essa, é entender. Posso só pegar um gancho do que ela falou, que eu acho essa parte disruptiva. Ana, vou pegar aí esse link do que você trouxe. Nós já paramos para pensar, essa água que a Ana Paula acabou de beber um gole, que ela pegou essa água, vocês já imaginaram que essa água, ela não fica no nosso corpo? Se fosse assim, se nós bebêssemos 1 litro de água, nós iríamos engordar 1 quilo todo dia.
Então, a água porque se 1 litro de água tem 1 quilo, eu bebo 1 litro de água e essa água não vai embora. Se ela retém no meu corpo, eu vou ficar com aquele 1 quilo dentro de mim. E não é isso que acontece. Então, eu bebo a água vai embora. Vocês já imaginaram que esse gole de água que a Ana Paula acabou de beber pode ter vindo dos dinossauros há 1 milhão de anos atrás, que passou por rios, lagos, lagoas, pessoas, mamíferos, passou pelo rei da Inglaterra, passou por toda a população de África, subiu para as nuvens, caiu de novo, voltou para o mar, entrou na boca do peixe, saiu nas suas fezes, foi absorvida pelo leito do oceano, virou mar de novo, choveu. E tudo isso nós estamos trocando 24 horas por dia há milhares ou milhões ou bilhões de anos. Essa mesma água que está no planeta veio do confins do cosmos. Nós podemos estar bebendo água que passou por civilizações antigas que a gente sequer desconhece, que veio do núcleo de estrelas, do mais longe planeta que a gente possa imaginar. Esse gole de água acabou de passar por tudo isso em éons da sua existência. Então, olha a importância que é a gente olhar para a coisa com outro paradigma. E para isso, falando dos cartões, pensando nisso, nós dividimos esses espectros de consciência em 5 cartões. Então, quando você ganha o Aqua, vão 5 cartões lá. Cada cartão possui um protocolo específico. Lá você vai ter oportunidade, no próprio cartão tem um QR Code, e você vai para uma área que vai dizer exatamente o que tem cada cartão lá. Inclusive, vou dar aqui um spoiler, que na minha época era chamada de fofoca, né, Ana Paula? Agora o povo chama de spoiler. Spoiler virou fofoca. É uma fofoca chique. Então, vou dar uma fofoca aqui. Vou dedurar. A Patrícia de Araújo foi ela que construiu cada um desses protocolos. E ela estará no Mar da Consciência em Recife. Com certeza. Onde ela poderá, inclusive, nos dar aí essa dádiva dela poder dizer exatamente o porquê ela colocou. Mas vamos lá. Cada um desses cartões possui áreas específicas. A área do campo mental, a área do campo emocional, a área do campo físico, a área do campo astral. Então, cada um foi desenhado especificamente, trazido, tratado durante vários e vários anos, com sessões onde a Patrícia ia vendo quais são os protocolos que ajudam a pessoa a se conectar em cada uma dessas áreas. Então, de uma forma muito simples, cadê o meu... Tá aqui. De uma forma muito simples... Patrícia Live dia 2 de setembro, viu? Vou logo falar. Opa, dia 2 de setembro, então Patrícia vai poder trazer para nós aí um aprofundamento de algo que ela eu quero construiu engajando aqui, fazendo perguntas, viu? Com muita dedicação. Então imagine um cartão, esse aqui é do campo físico, e eu simplesmente, aqui na base, tem uma ranhura, eu simplesmente coloco o cartão aqui. Espero 5 minutos, e agora essa informação está contida no campo da minha água. Então, o que ocorre? Eu agora, além de ter neutralizado tudo e qualquer que seja informação parasita da minha água, eu, além disso, estou colocando. Vocês vão ver nesse QR Code, o Aqua foi mandado para o Japão. O Instituto Masaru Emoto, nós temos um PDF com tudo que vocês possam imaginar. Todos os protocolos têm um PDF, um e-book sobre o Aqua maravilhoso, onde todas as explicações estão lá. Não só o Instituto Masaru Emoto no Japão recebeu um Aqua e mandou para nós todos os estudos, e a água do Aqua é hexagonal, fotografada pelo Instituto Masaru Emoto e mandada para nós por correspondência em um dossiê. Além disso, também foi atestada pelo Instituto Bioel, do Konstantin Korotkov, aquele pesquisador russo. Também tivemos o Aqua lá, com o Neto Perignatário, que também será um palestrante no Mar da Consciência. A gente vai ter o prazer de estar aqui com o Neto. Só tem fé, minha gente. E aqui na live também. Quando é que é o dia do Neto? Ou já foi? Neto, estamos agendando. A semana que vem, se Deus quiser, dia 26 ou 28, será ele. Então, assistam a não perder aqui a live do Neto. Então, tudo isso foi verificado, inclusive, pelo Bioel, para ver
quais os campos energéticos são colocados na água ao passar pelo Aqua. Então, vejam depois o e-book do Aqua, que é muito interessante. Professor Ivan, o senhor é uma bênção, tá? Então, eu quero ser pontual, são 21 horas, nós combinamos 1h30. Foi um banho de conhecimento, de amor, de consciência. Estou muito grata, sou muito honrada, viu, de tê-lo aqui conosco. Se eu vim até nós aqui no Mar da Consciência, tá? Agradeço a todos os moduladores que passaram por aqui. Eduardo, Gilmara, Nanda, os que eu não conheço, Maria, Marcelo, né? Tanta gente maravilhosa aqui, todo mundo engajado. E o pessoal, assim, feliz para vir me encontrar e dar um abraço, não é? E receber muito conhecimento. Professor, muito obrigada. Pessoal, venham para o Mar da Consciência. Quem for VIP vai ter um Aqua. O professor vai fazer sorteios. Faça a convocação, professor, para todo mundo que é modulador, trazer sua Morphs. Claro, meu amor, Ana, vai estar aqui e depois vai para o nosso YouTube, que uma live dessa tem que ser perpetuada, que isso aí é conhecimento perene. Professor, convoque o pessoal para a gente fazer uma modulação bombástica. Com Vai, certeza. feche com você, vai, a gente se despede aqui. Sem mais Gratidão, Ana palavras. Paula, gratidão a todos. Parabéns por esse trabalho excepcional. Eu sei que você é a coordenadora, mas existem pessoas por trás de tudo isso. Gratidão a todos esses colaboradores que fazem o Mar da Consciência acontecer. Parabéns a todos vocês e gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, podendo trocar algumas informações. Quem vai dormir, não sei, mas foi muito impacto. Professor, gratidão. Um beijo no coração. Patrícia, Beijo todo para mundo, todos fiquem com vocês. Deus. E boa noite, viu? Nos Boa encontramos noite. já já. Tchau, tchau.